Então vamos lá, vamos para o nosso próximo tema. E o nosso próximo tema agora é falar de estratégia empresarial. E eu quero perguntar para todos vocês, para que serve uma estratégia? E você precisa talvez se perguntar qual é o significado que você tem e que você dá para estratégia. Qual é o significado que você dá para estratégia? E para que serve uma estratégia? Algo que eu posso trazer para vocês aqui, correlacionar, estratégia às vezes me remete à guerra, à disputa de poder, né? E a gente pode mencionar o caso dos Estados Unidos capturando Nicolás Maduro, né? Algo que aconteceu recentemente e foi uma estratégia, foi um projeto, foi uma operação muito bem sucedida, porque havia uma estratégia. Essa estratégia envolveu mais de 200 militares, meses de planejamento e milhares de simulações dentro das possibilidades que poderiam acontecer nesse processo de ir até o país, entrar onde Maduro está, acessar Maduro, capturá-lo e voltar para os Estados Unidos. A operação total, ela durou 2h30, mas eles conseguiram entrar aonde Maduro estava em 47 segundos. E por que eu estou fazendo essa menção? Porque para essa operação ser bem sucedida, foi necessário uma estratégia. E uma estratégia serve para gerar vantagem competitiva. E falando de vantagem competitiva, deixa eu já aproveitar e fazer um convite que tem tudo a ver com esse assunto que eu estou falando. No próximo dia 16, nós vamos ter o nosso encontro do Líder de Líderes, o nosso grupo de networking Líder de Líderes. Um grupo onde participam empresários, gestores, líderes de outros líderes. E o convidado desse próximo jantar, nós teremos um jantar num restaurante, num dos melhores restaurantes de Maringá, o Armazém, e o nosso convidado especial vai ser o capitão regional da Polícia Militar de Maringá. E ele vai trazer conteúdo sobre estratégia, como gerar uma vantagem competitiva lá no segmento dele, como você lidar com conflitos dentro da sua equipe, como lidar com uma gestão de recursos escassos, quais são as estratégias que um líder nesse segmento precisa desenvolver. Eu posso afirmar para vocês, muito do que ele vai falar vai se conectar com a realidade empresarial de vocês. Todos estão convidados, o Adriano vai enviar no grupo da turma para que você, se você tiver interesse e disponibilidade, você possa participar conosco, ok? Voltando aqui, estratégia empresarial, gerar uma vantagem competitiva, Uma organização deve decidir o que lhe permitirá agregar valor único e entrega sustentável que tenha valor e importância para os clientes, de forma que seja diferente dos seus concorrentes e que faça esse cliente escolher essa empresa e não as outras. O que faz as pessoas escolherem a sua empresa e não a empresa do concorrente? O que faz o seu cliente escolher a sua empresa e continuar na sua empresa e não a empresa do concorrente? Você já se perguntou? E essa pergunta é a pergunta de 10 milhões de reais. Por que o cliente deveria comprar de você? E não do concorrente? É uma pergunta interessante, sim ou não? E quando a gente faz essa pergunta, nós precisamos pensar, refletir e entender qual é a estratégia que eu tenho usado para gerar uma vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes. E a primeira de todas as estratégias empresariais para gerar uma vantagem competitiva, a primeira de todas as estratégias é uma entrega extraordinária. Fala comigo, entrega extraordinária. É isso mesmo. Dentro das 3 obsessões que nós falamos lá no primeiro dia, a entrega extraordinária é a primeira de todas as estratégias. Porque você precisa fazer uma entrega extraordinária.
para que você possa ter resultados extraordinários e a partir daí fazer uma gestão de classe mundial. E com uma gestão de classe mundial você vai sim acessar e ter um lucro extraordinário. Mas começa com uma entrega extraordinária. E quem aqui tem buscado satisfazer o seu cliente? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem aqui tem sinceramente buscado e tem satisfeito o seu cliente? Levanta a mão. E isso é uma vantagem competitiva, sim ou não? Isso é uma grande vantagem competitiva, sim ou não? Sim, não. É claro que não. Isso não é uma vantagem competitiva. Porque satisfazer o cliente é o mínimo, hoje em dia, que você pode fazer para se manter no mercado. Se eu tenho um produto aqui, e eu tenho o mesmo produto aqui, talvez aqui o produto custe 5, aqui o produto custa 6 ou 7, mas é o mesmo produto. O que vai diferenciar? Será que necessariamente é o preço? Será que hoje em dia, necessariamente, a única forma de avaliação, de diferenciação do cliente para a empresa é o preço? Talvez não. Talvez eu compre aqui mais barato, mas talvez eu opte por comprar aqui mais caro, desde que eu tenha às vezes uma vantagem. Vantagem essa que a empresa faz ser percebida ou não. Se eu vou comprar um produto de baixa monta, né, uma baixa quantia financeira, às vezes eu prefiro pagar mais caro, mas comprar no lugar mais perto, do que comprar naquele lugar que é mais barato. Só que eu preciso entender e fazer isso de forma intencional. Qual é a minha vantagem competitiva? Qual é a entrega extraordinária que eu estou produzindo para o meu cliente? E eu quero trazer para vocês aqui uma consciência, uma entrega extraordinária fala sobre experiência do cliente. Repita comigo, experiência do cliente. E eu quero trazer essa consciência para vocês através de 3 grandes pilares. O primeiro pilar que vai trabalhar a experiência do cliente, fala comigo, ambiente. Ambiente. O ambiente vai produzir uma experiência com o cliente. Como que é o ambiente da sua empresa? Como que é a organização da sua empresa? Seja ela física, no off, seja ela digital, no on. Como que é o ambiente que o cliente acessa a sua empresa? Ele é um ambiente organizado? Ele é um ambiente que tem um clima agradável? Quando o cliente chega na sua empresa, ele se sente bem? Ele se sente acolhido, ele se sente parte, pertencente. Então, o ambiente, ele faz grande diferença na experiência do cliente. Olha só, eu me lembrei agora de uma experiência não positiva. Existem algumas empresas hoje que estão trabalhando com a redução de custo. E aí você chega numa empresa, a fachada é linda, o estacionamento é lindo, você chega, você acessa, você entra, só que quando você entra na recepção, não tem ninguém na recepção. A empresa está vazia, parece uma empresa fantasma. Porque a recepcionista agora não faz mais sentido tê-la, talvez é um custo, a inteligência artificial talvez está substituindo, só que muitas empresas tiram a recepcionista e deixam o cliente ali, e aí você entra, eu entrei esses dias num local, numa empresa, e aí eu entrei e eu fiquei ali, e aí eu olhava e falei, cara, e agora? O que eu faço? Será que eu bato na porta? Será que eu entro? Será que tem uma campainha aqui? O que eu tenho que fazer agora? Qual que é o próximo passo? E ali eu me senti o quê? Eu me senti confuso, eu me senti perdido, eu me senti talvez até uma certa intrusão, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu não estou no lugar errado? E tudo isso, meus amigos, causa uma experiência. Causa uma experiência. Você precisa ter um local organizado, limpo, bem arrumado, cheiroso, a essência, o cheiro, né? Ter o cheiro da sua empresa, mas você também precisa entender que essa organização precisa trazer uma sensação de fluxo para o seu cliente. O seu cliente precisa entender o fluxo que ele está passando dentro da empresa. Tem que ser fluido. Isso não é só dentro de uma empresa física, mas dentro de uma empresa virtual. Se você for olhar para o seu site hoje, o seu cliente, ele entra no seu site, ele tem um caminho, ele tem um fluxo, ele se sente bem ali, ou ele se sente confuso, muitas informações, ele não consegue acessar, ele não consegue a informação que ele precisa. Como ele se sente? Como ele se sente? Qual é a experiência do usuário?
Então, o ambiente faz toda a diferença. O segundo pilar que eu vou dizer sobre experiência do cliente é o atendimento. O ambiente faz toda a diferença, mas o atendimento é essencial. O atendimento é essencial. Você precisa, como que você gera conexão com o seu cliente? Às vezes você chega num lugar extraordinário, lindo, maravilhoso, arrumado, bem decorado, bem iluminado, cheiroso, mas o atendimento das pessoas não condiz com o nível do ambiente, não condiz com o nível do ambiente. E ali a pessoa às vezes te distrata, ou ela te trata com indiferença, ou parece que você está prestando um favor, né? E aí não tem conexão, não tem atendimento, não tem simpatia, não tem, a pessoa não é prestativa, ela não te ajuda, e você se sente desconfortável. De novo, a experiência, você se sente desconfortável. Quantas vezes eu já fui em locais que parecia que eu estava atrapalhando. Tem algumas empresas que eu brinco, né? Quando eu vou, eu presto muita atenção, eu observo, porque já trabalho com vendas há muito tempo, então eu falo assim, nossa, essa empresa aqui, eu brinco às vezes com a minha esposa, eu falo, nossa, essa empresa aqui, a pessoa precisa estar com muita vontade de comprar, porque se ela não tiver com muita vontade de comprar, ela não consegue. Você tem que estar assim, com muita necessidade, com muita vontade para comprar, porque se depender da empresa, a empresa ela parece que ela faz o possível para você não comprar, porque o atendimento não flui, não é prestativo, não é simpático, não é empático, não olha para a tua necessidade, não se conecta com você. E eu quero que você vá refletindo sobre a sua empresa. Qual é o ambiente da sua empresa? Virtual e físico. Qual é o atendimento da sua empresa? Como as pessoas se conectam com outras? Eu tenho um caso que eu tive em relação a esses óculos aqui. Eu fui numa empresa, e uma empresa de uma pessoa conhecida, eu fui por uma indicação. E quando eu cheguei lá, as pessoas elas foram muito prestativas. E elas foram e conversaram e olharam e tentaram me ajudar de alguma forma, mas não tinham treinamento, não tinham processo, não tinham uma ajuda. Escreviam no papel de qualquer jeito e falavam 2 pessoas ao mesmo tempo me dando informação. Então era nítido que as pessoas elas queriam me ajudar e elas queriam vender os óculos e a lente para mim. Mas eu confesso que eu não me sentia à vontade com aquele atendimento meio que me sufocou. E aí o que aconteceu? Eu não falei não, eu fui avaliar, eu fui cotar em outros lugares, e aí eu achei uma ótica pelo WhatsApp, pelo Google, pesquisei, fui mandando mensagem para as óticas, eu quero um óculos assim, a receita está aqui, e uma dessas óticas entrou em contato comigo. E eu vou falar o nome do cara, é Adriano, vendedor, Adriano. E aí ele entrou em contato comigo, e ele falou assim, Rafael, me deixa entender, por que você está buscando esses óculos? Você já tem óculos? Qual é o modelo do seu óculos? Me manda uma foto. Me manda uma foto da receita. E ele foi perguntando, fazendo pergunta. Por que você quer o óculos? Eu falei, cara, eu quero o óculos para usar, né? Preciso aumentar, meu braço ficou curto. O braço ficou curto. Aí a lente agora vai ajudar, mas eu quero um óculos que seja um pouco mais estiloso também. Ele falou, amigo, eu vou mandar alguns modelos, mas a gente tem mais de 1000 modelos diferentes. Ele falou, você não quer passar aqui na loja? Mas antes de passar aqui na loja, eu já vou mandar o orçamento para você da lente. Eu vou mandar o orçamento, eu vou dizer quais são as opções, quais são as marcas que você está pesquisando. E aí ele foi devagar me munindo de informações. Eu perguntava, ele respondia, eu perguntava, ele respondia, ele me deu todas as informações que eu precisava. E eu me senti confortável com ele. E eu falei, cara, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá ver esse óculos, eu preciso ir lá entender. E aí eu cheguei lá, no outro dia, sentei na frente dele, e ele falou, e aí, Rafael, vamos falar sobre o óculos? Quais as informações que você precisa? E aí eu comecei a fazer perguntas e fiz algumas perguntas que eu já tinha feito ontem, ele me explicou tudo novamente. E ele mostrou os óculos, ele falou, amigo, fica à vontade. E ele via que eu ainda não estava seguro para poder comprar o óculos, ele falou, amigo, fica à vontade, o que você precisa saber? Eu estou aqui à disposição para te ajudar, eu vou te fornecer as informações, você quer que eu te mande pelo WhatsApp? Ele falou, se você quiser só comprar o óculos, a armação agora, fica à vontade. Se você quiser só comprar a lente agora, fica à vontade. E ele foi sendo muito, muito prestativo, até o ponto que aquele atendimento, ele passou confiança para mim. E ele foi me munindo das informações no meu tempo. E aquilo me deixou confortável. E eu comprei o óculos com quem? Com a indicação, que até tinha o melhor preço? Não. Eu comprei o óculos com aquela pessoa que me atendeu melhor, que foi mais prestativo, que me ajudou a entender o raciocínio de por que eu tinha que comprar aquele óculos, por que tinha que ser daquela marca. E eu vou falar para você, eu paguei mais caro, eu comprei mais, num valor maior do que na outra
na outra loja. Então, o atendimento é essencial. Mas é só atendimento? Claro que não. Você precisa ter também o produto, o ambiente, o atendimento e o produto. O teu produto precisa resolver o problema do cliente. O teu produto ele precisa ter qualidade. Qualidade não só no produto, mas qualidade na embalagem. Hoje a embalagem faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma embalagem que seja não só bela, mas funcional, uma embalagem que te ajude, né, que seja funcional. E aí eu me lembro de um episódio na casa do meu irmão e o Moarama, e ele falou, cara, você tem que comer o churrasco na caixa. Eu falei, churrasco na caixa? Que isso? Cara, é um negócio novo que saiu aqui e é sensacional, é extraordinário, e você vai ter que comer. E nós vamos lá. E a gente foi lá, e nós escolhemos a carne, né? E aí escolhemos a carne, daqui a pouco a gente foi pagar e de repente veio uma caixa assim, ó, parecida uma caixa de videogame. Uma caixa, tudo dentro da caixa. E aí você abre aquela caixa, uma caixa feita num design semelhante, parecido, tinha assim uma similaridade com aquelas caixas da Apple que você abre, ela é toda estilosa, e você abre a caixa e está ali, o pedaço da carne que você escolheu. E está ali, né? E está ali a farofa dentro de um pacotinho, e está ali mais um negócio dentro do pacotinho, está ali um guardanapinho, está ali tá tudo montado assim, ó, preparado, ajustado, produto, embalagem, qualidade. E eu te pergunto, qual é o produto que você entrega? O produto que você entrega é bom, tem qualidade boa, tem boa procedência, tem boa durabilidade, é funcional. O produto que você entrega, ele tem uma boa embalagem, porque se você trabalhar esses 3 pontos e começar a se questionar, meu ambiente gera uma experiência do cliente positiva, o meu atendimento gera uma experiência positiva no cliente, o meu produto gera uma experiência positiva no cliente, a ponto dele falar, uau! Não é só satisfazer o cliente, mas é um uau! E se eu somo essas 3 coisas, eu construo uma experiência do cliente. E quando a gente fala de experiência, olha que interessante, experiência, nós podemos remeter a experiência à TGM, Teoria Geral das Memórias. Teoria Geral das Memórias é uma teoria construída, desenvolvida pelo Dr. Paulo Vieira, onde ele explica dentro do CIS, do Coaching Integral Sistêmico, dentro do Formação em Coaching, a TGM. E a TGM fala que nós temos experiências. E a experiência, ela passa. A experiência, ela passa. E quando ela passa, vai ficar uma memória. Essa memória vai ser incutida de significado e sentimento. Então faz comigo, olha só, a experiência, ela passa e fica uma memória. E essa memória, ela é incutida de significado e de sentimento. E esse significado e sentimento dessa memória vão reforçar o quê? As nossas crenças. E a crença, ela é autorrealizável. Então, aconteceu. E olha que interessante. No ambiente, quando o teu cliente chega na sua empresa, qual é a experiência que ele tem? Porque essa experiência ele vai colocar, vai ser transformada numa memória, que vai ser cheia de significado e de sentimento. Se for bom significado, o cliente vai fazer o quê? Ele vai querer voltar. Agora, se for ruim, mesmo que o teu produto seja bom, o teu atendimento seja bom, mas o teu ambiente seja ruim, ele fala assim, cara, eu acho que eu não vou lá não. Eu não me senti muito confortável naquele lugar. Às vezes o teu ambiente é bom, a experiência é boa, mas o atendimento, que pena, né? Porque o atendimento deixou a desejar. E aí ele fala assim, cara, eu prefiro falar aqui com a máquina, eu prefiro falar com a IA, porque eu não vou lá, porque o pessoal lá geralmente está estressado, né? Ou então o seu ambiente, o seu atendimento é bom, mas o seu produto no final não entrega aquilo que precisa, aquilo que a função dele de resolver o problema do cliente. Então veja que você faz uma entrega extraordinária olhando para essas coisas. Veja que a entrega extraordinária é trabalhar a experiência do cliente. Como? Eu te pergunto como você tem trabalhado a experiência do seu cliente? Através do ambiente, do atendimento e do produto. Cutuca a pessoa que está do lado e pergunta para ela, como?
Como que você tem gerado uma vantagem competitiva? Como que você tem gerado uma vantagem competitiva trabalhando a experiência do seu cliente, através do ambiente, do atendimento e do produto? Eu quero que vocês discutam em duplas. Ok? E já aproveita e pega lá na última página da apostila a lista de decisão. Tem alguma decisão que você precisa tomar? Alguma ficha que caiu e alguma decisão que você precisa tomar? Talvez você já percebeu, falou, cara, eu investi tanto no meu ambiente, tanto no meu produto e eu esqueci do atendimento, eu não treinei as pessoas. Talvez você tenha que trazer as pessoas aqui para a FEBRACIS, para treinar elas em autorresponsabilidade, poder da ação, perfil comportamental para se comunicar com perfis diferentes, foco na prática. E nós temos vários treinamentos que a gente chama de B2B, de empresa para empresa, onde a gente pode ir até a sua empresa ou você traz a sua empresa aqui, nós treinamos os seus colaboradores. Treinamentos de vendas, treinamentos de atendimento, para entender de liderança, gestão, perfil comportamental. Qual é a decisão que você precisa tomar? Ok? Vamos seguir? Olha só, a primeira das obsessões, uma entrega extraordinária. A entrega extraordinária vai desde o atendimento inicial, aquisição, passa pela obtenção, uso, benefícios, duração dos benefícios e ainda até o pós-venda. Aqui ele está falando do processo de aquisição do produto. Mas aqui eu estou falando que esse processo de aquisição contempla tudo. O ambiente, o atendimento e o produto em si. E o pós. Você acompanha o seu cliente depois que ele comprou o seu produto? E ainda até uma comunidade de pertencimento. E durante todo esse trajeto o cliente diz o sonoro, uau. Por quê? Porque eu gerei uma experiência, essa experiência se transformou numa memória, essa memória foi incutida de significado e sentimento positivo, fortalecendo a crença. E aí o cliente fala, não faz sentido eu ir aqui perto, eu vou mais longe porque aquele lugar é bom de ir. Lá eu sou bem atendido, o ambiente é bom, o produto é bom, não tem por que eu comprar de outro lugar. Isso não é satisfação. Isso é experiência do cliente. Faz sentido? Isso é experiência do cliente. Uma entrega extraordinária só acontece na medida que você entende as necessidades do seu cliente e está pronto para satisfazê-la. Meu caso no início, aqui é o caso do próprio Paulo Vieira, e ele conta essa história, muitas vezes em seus treinamentos. Ele tinha uma empresa de consultoria chamada Spy Store, e ele fazia consultorias para empresas na área comercial, treinando vendedores, estruturando times. E numa dessas, logo no início ali, desses atendimentos, um cliente ficou insatisfeito com o seu trabalho, e aí ele queria entender por que o empresário ficou insatisfeito, e o empresário se deu ao tempo ali, a atenção de sentar com o Paulo e falar, cara, eu não gostei disso, você não entregou isso, você não está fazendo isso, e ele reclamou, e o Paulo pegou um papel e com muita humildade ele anotou tudo. Ele foi anotando tudo aquilo que o cliente disse que faltava, que não tinha, que estava mal feito, que não tinha tido o resultado necessário. E ele, com muita humildade, ele pegou todas aquelas informações e ele voltou para a sua base, para o seu escritório, e a partir daí ele começou a fazer uma grande transformação nos seus processos. Por quê? Aquele cliente era uma referência, aquele cliente era uma pessoa importante. E o Paulo teve essa sabedoria de entender que o cliente estava dando um sinal para ele, um sinal de que poderia ser muito melhor. E todas as alterações que ele fez com base naquelas reclamações fizeram o Paulo virar a chave e ter grandes resultados a partir do apontamento do seu cliente. E eu pergunto para você, você já procurou escutar com humildade, sinceridade e verdade o seu cliente? Você já procurou pedir um feedback sincero para o seu cliente? Você já falou com aquele cliente que está com você há anos e aquele que acabou de entrar, para ver qual que é a diferença no ambiente, no atendimento e no produto? Porque é isso que vai ajudar você a trazer, a gerar uma vantagem competitiva, que vai se transformar talvez na sua estratégia empresarial, para que você possa superar a concorrência e ter resultados. Agora, nós vamos falar de estratégia avançada. Vamos um pouco mais fundo sobre esse assunto, estratégia. Estratégia avançada. E olha o que esse slide diz. A má gestão deixa as empresas frágeis e faz com que não cresçam.
mas é a estratégia errada que destrói as empresas. E existe um número, 95% das empresas. Esse número é de pesquisas do MIT, esse número é de pesquisas de universidades na área de empreendedorismo, que dizem que 95% das empresas quebram por estratégias ruins ou mal aplicadas. Você imagina isso? 95% das empresas quebram por estratégias ruins ou mal aplicadas. Às vezes a empresa é boa, às vezes o ambiente é bom, às vezes o produto é até bom, mas a estratégia, a ação que está sendo feita, ela é ruim ou ela é mal aplicada. Você sabia que a Coca-Cola, lá atrás no passado, ela quase quebrou? Você sabia disso? A Coca-Cola, essa empresa que é mais, já tem mais de 100 anos, uma empresa reconhecida a nível mundial, ela quase teve um grave problema. Grave problema de estratégia. Na década de 70 e 80, a Pepsi entra no mercado e começa a ganhar espaço. A Pepsi era uma opção e ela investiu muito na cultura jovem, no pop, em artistas que estavam se destacando, como Michael Jackson. E aquilo foi ganhando espaço no mercado. E dentro desse período de 1970, 1980, a Pepsi começou a fazer uma série de campanhas de testes às cegas. E nesses testes às cegas, as pessoas tomavam o refrigerante sem saber qual era o refrigerante, e o que as pessoas escolhiam era um sabor mais adocicado, que consequentemente era o sabor da Pepsi. E nesse movimento, a Coca-Cola foi se sentindo pressionada por fazer algo, e ao ver esses vários testes às cegas, onde a população optava por um produto mais doce, a Coca toma uma decisão drástica. Ela decide mudar a fórmula, e ela muda a fórmula da Coca-Cola. Em 1985, ela muda a fórmula da Coca-Cola e lança a New Coke, uma Coca-Cola mais adocicada. E o resultado foi catastrófico. Os consumidores, os clientes se revoltaram com a empresa, porque eles não queriam aquela Coca-Cola mais doce, eles queriam a Coca-Cola original. Houve boicote, houve até protesto na rua. Onde você já viu clientes se reunindo para protestar por causa de um produto? Nesse momento aconteceu, em 1985. E não durou mais de 80 dias. Em 79 dias, a Coca-Cola fez um anúncio e ela retirou todas as New Cokes do mercado e restabeleceu a fórmula original. Rafael, mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Coca-Cola adotou uma estratégia errada e quase isso gera consequências drásticas. Então imagina o risco, a consequência que é você adotar uma estratégia errada. E aí eu quero fazer menção desse livro aqui, olha aqui, Vencedoras por Opção. Incerteza, causa e acaso, porque algumas empresas prosperam apesar de tudo. Esse livro aqui tem um conceito que explica o que a Coca-Cola fez de errado. Jim Collins, esse é o escritor que você precisa ler, que você precisa maratonar, de todos os livros que ele tem, como Vencedoras por Opção, como Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar. No livro Vencedoras por Opção, o que o livro fala? Ele fala de empresas que prosperam em ambientes de incerteza, caos, mudanças. Ele chama nessas empresas de empresas 10X, Henrique, 10X. São as empresas que prosperam nesses ambientes caóticos, de incerteza e de grande mudança. E nesse livro, Vencedoras por Opção, Jim Collins trabalha 3 grandes conceitos. O primeiro, que eu vou explicar, essa estratégia da Coca-Cola, que se chama tiro de revólver e tiro de canhão. Tiro de revólver e tiro de canhão. O tiro de revólver é um tiro pequeno, sem tanta força, sem tanta expressão. Tiro de revólver é quando você vai testar no mercado, é quando você vai pilotar um produto, é quando você vai fazer uma mudança, uma alteração no seu produto e você lança pequenas amostras de forma mais econômica, de forma mais pontual, sem tanta distração, sem gastar tanta energia e tanto recurso. E ali você testa, você sente o mercado.
para a partir dali você dar um tiro de canhão. Aí sim, grandes recursos, grandes movimentos, intensidade para haver uma grande mudança. Mas antes de um tiro de canhão, você precisa validar o teu produto através de tiros de revólver. O que aconteceu foi que a Coca-Cola se iludiu com os testes às cegas. E aqueles testes às cegas, ela entendia que era um tiro de revólver, mas era um falso tiro de revólver. Por quê? Porque um tiro de revólver, um teste, ele precisa ser real, ele precisa ser no mercado, na prática. E um teste de laboratório, um teste onde você faz um teste com o produto que você arranca o rótulo, aquilo ali não representa a realidade. No entanto, que as pessoas não gostaram da mudança da Coca-Cola pelo o apego à marca. Não é só a questão do sabor, não era só a questão do sabor, existia um apego à marca, a originalidade da marca, da fórmula. E foi essa a estratégia errada que a Coca adotou. E eu te pergunto, Henrique, você conhece empresários do segmento moveleiro que adotaram estratégias erradas? Que às vezes acreditaram que alguém estava fazendo algo e eu também posso fazer e foi lá e não testou o produto e decidiu entrar no mercado e acabou não dando certo? Será que no ramo da medicina ou no ramo da advocacia não acontece também assim? Então entenda, nós precisamos entender que estratégias erradas ou mal aplicadas podem quebrar uma empresa. Mas você precisa ter estratégia, porque tem empresas que nem estratégia tem. E aí você está refém do mercado. Esse livro é extraordinário e você merece ler esse livro. Além da bala de revólver e bala de canhão, existem também outros dois grandes conceitos que ele fala de a marcha das 20 milhas, que é uma consistência, uma disciplina fanática por fazer aquilo que foi programado para fazer. E aí ele usa como exemplo, se eu sair daqui de Maringá e for atravessar o Brasil, né, sendo duas opções, uma pessoa caminha, e quando chove ela para, quando esfria ela para. Outra pessoa caminha 20 milhas todos os dias diligentemente. Quem que vai chegar ao final do processo? Aquela que caminha as 20 milhas diligentemente. Existe até um case, né, de dois navios, dois projetos, duas grandes operações que foram, acho que para o Polo Sul ou para o Polo Norte, sendo que uma delas viajava longos caminhos quando era possível, e tinha condições, só que quando ficava ruim eles paravam e ficavam esperando dias, enquanto um outro grupo aqui velejava 20 milhas todos os dias, com condições ou sem condições eles velejavam 20 milhas todos os dias, e quem chegou ao final do destino? Aqueles que velejavam 20 milhas todos os dias. Então essa é a marcha das 20 milhas, mas também existe um terceiro conceito nesse livro que se chama paranoia produtiva, e a paranoia produtiva é você estar sempre em estado de alerta. Você não deixa de celebrar, você não deixa de comemorar, você não deixa de ser grato por tudo aquilo que você tem conquistado, mas você precisa sempre estar em estado de alerta, sempre, não pelo medo, mas pelo poder da ação, buscando aumentar a tua liquidez, diminuir os teus riscos e aumentar as tuas margens. Paranoia produtiva, a marcha das 20 milhas e tiro de revólver e tiro de canhão. E aí eu te pergunto, com base nesses três conceitos, que ficha que cai para você? Compartilha com a pessoa que está do seu lado o que talvez você pode aprender através desses conceitos do Jim Collins para aplicar na sua empresa. Compartilhe. E essa história da Coca-Cola, o que vocês acharam? Será que você já não viveu isso? Olha só, será que você já não viveu isso? Será que você já não adotou uma estratégia, você estava com a empresa redondinha, estava tudo certo, o ambiente estava bom, o atendimento estava bom, o produto estava bom, mas a estratégia que eu adotei acabou não funcionando. E o tiro acaba saindo pela culatra. O tiro acaba saindo pela culatra. Olha aqui, 95% das empresas quebram por estratégias ruins ou mal aplicadas. Estratégias ruins ou mal aplicadas. E segundo, a Gelefley, não existe Alan G, eu não lembro G, Lefley, não existe estratégia bem elaborada que não seja baseada em vencer. Não existe estratégia
bem elaborada, que não seja baseada em vencer. A ambição de vencer é o primeiro diferencial competitivo de qualquer empresa. Então, olha que interessante. Esse cara aqui, ó, Leffler, escreveu esse livro, Jogar para Vencer, que fala sobre como a estratégia realmente funciona, um livro sobre planejamento estratégico. E ele está falando que a primeira estratégia, o primeiro diferencial é você querer vencer. Você precisa querer vencer, não só querer competir. A gente já falou lá no jogo de gente grande, da mentalidade empresarial vencedora. A tua vontade, ela tem que ser de vencer. Você vem para vencer. O Leffler fala, ele tem uma frase no livro dele que fala assim, ó, estratégia é fazer. Estratégia é fazer escolhas difíceis para vencer. E não apenas participar do jogo. Não é você só competir. Eu vou competir com os melhores. Não, você não vai competir com os melhores, você vai vencer. O teu jogo é para vencer. O teu jogo é para vencer. E ele tem, no livro dele, 5 perguntas para você começar a construir o seu planejamento estratégico. E eu quero trazer essas 5 perguntas, eu quero que você anote, para você meditar sobre essas perguntas. Quem aqui quer? Quem aqui tem interesse em ter essas 5 reflexões profundas desse livro aqui, para que você possa começar a pensar sobre o seu planejamento estratégico? Deixa eu perguntar, quem aqui tem um planejamento estratégico? Quem aqui tem um planejamento estratégico? Quem aqui para todos os anos para você construir, para você olhar para a sua empresa, olhar para o seu mercado, olhar para o seu produto, olhar para os seus concorrentes e desenhar um plano, um planejamento estratégico para gerar uma vantagem competitiva? Normalmente as empresas trabalham fazendo planejamentos ali entre setembro, outubro e novembro, para que em dezembro o planejamento já esteja feito, já seja comunicado e a partir de janeiro esse planejamento já começa a rodar. Se você ainda não fez, se você ainda não sabe o que é, se você ainda não teve acesso, eu te convido a ler esse livro aqui, mas mais que ler o livro, eu te convido a fazer o nosso treinamento, Planejamento Estratégico. E se você quer entender um pouco mais sobre essa área de planejamento estratégico, talvez o seu lugar é no PCE, no Programa de Crescimento Empresarial. E depois do Programa de Crescimento Empresarial, fazer o treinamento de planejamento estratégico profundo, sair com o planejamento pronto em uma semana. Em uma semana. Agora vamos para as perguntas. Anota aí, a primeira pergunta é, qual é a nossa ambição vencedora? Qual é a nossa ambição vencedora? Qual é a ambição que você tem com a sua empresa? Aonde você quer fazer a sua empresa chegar? O que você quer fazer com a sua empresa? A sua ambição vencedora. É o que ele está falando na frase aqui. Faz sentido? Segunda pergunta. A segunda pergunta é, onde nós vamos jogar? Por quê? Porque você precisa definir aonde você vai jogar. Qual é o território? É municipal, é estadual, é nacional, é internacional? Qual é o nicho de clientes que você vai acessar? Qual é o público? Você tem a persona desenhada que você vai acessar? É de 15 a 25? É de 20 a 30? É 30 a mais, de 30 a 50? É mais homem, é mais mulher? Qual é o território? Qual é o público? Você vai segmentando aquilo que você vai fazer. Terceira pergunta. Como nós vamos vencer? Como nós vamos vencer? E aqui a gente está falando exatamente da estratégia. Daqui a pouco nós vamos falar dos 3 modelos de Michael Porter de estratégia competitiva. E como? Aí a pergunta, como que nós vamos vencer esse jogo nesse território? É por baixo custo? É por diferenciação? Que são algumas opções. Próxima pergunta. Olha aqui. Quais capacidades essenciais nós precisamos ter para eu alcançar essa ambição dentro desse jogo que eu vou jogar, nesse território, com essa estratégia? Quais as capacidades essenciais que eu preciso ter? Onde que eu tenho que ser expert, habilidoso para conseguir ter resultado? E a última pergunta é quais
Sistemas de gestão são necessários. Por quê? Eu preciso ter sistemas que me apoiem. Eu preciso ter sistemas que padronizem o meu processo, que acelerem o controle, a organização, o acompanhamento e a melhoria contínua. E eu quero que você responda essas 5 perguntas, baseado nesse livro aqui, ó, Jogar para Vencer, do Alan George Leffley. E que fichas caem? Depois que você responder essas perguntas, compartilha com o seu colega do lado, que fichas caem? Até agora, falando de estratégia, de vantagem competitiva, de entrega extraordinária. Olha aqui, quando uma empresa se organiza apenas para participar, competir, partilhar do mercado, em vez de se preparar para vencer, ela não consegue inevitavelmente fazer escolhas difíceis e os investimentos significativos que poderiam tornar ou vencer uma possibilidade concreta. É a frase que eu falei do Leffley no livro. Estratégia é fazer as escolhas difíceis para vencer e não apenas participar do jogo. Não é apenas participar do jogo, mas fazer escolhas difíceis para vencer. Fazer escolhas difíceis. Agora, quem deseja ter uma empresa? Quem deseja ter uma empresa que compita de igual para igual com a concorrência? Quem de vocês gostaria de ter, ou já tem, uma empresa que disputa de igual para igual com seus concorrentes? Quem? Levanta a mão. Quem gostaria de ter essa empresa para disputar com os melhores, com os teus maiores e melhores concorrentes? Quem? Caraca! Olha só. Só que isso é bom? Não, é claro que não. Por quê? Porque qual é a concorrência perfeita? Eu não quero competir, eu acabei de falar para vocês, o meu propósito não é competir, o meu propósito é vencer. Nós estamos nesse jogo, é para vencer. Então eu não quero competir com os melhores do mercado, eu quero é vencer. E a melhor concorrência, a concorrência perfeita, é aquela que não existe, é a não concorrência. É a não concorrência. Faz sentido? Então eu preciso buscar essa não concorrência, eu preciso entrar, eu preciso estar dentro do meu segmento, numa estratégia, numa ação, num plano, numa operação, onde eu não tenha que disputar. Onde eu não tenho que disputar, onde eu tenho que me diferenciar. Se houvesse uma forma de você não ter concorrência, você gostaria de saber como? Se houvesse uma forma de você se posicionar no seu mercado, no seu nicho, com o seu produto, no seu segmento, sem ter que ficar disputando o mercado, essa sedução aqui, ó, essa sedução da competição empresarial, sem precisar fazer isso. Você gostaria de saber como? Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos entender como fazer isso hoje, através de uma metodologia. Através de uma metodologia. Você vai sair daqui com uma visão, com um mapa do que você pode fazer dentro do seu segmento para você ter a não concorrência. A não concorrência. Faz sentido? Quem quer isso? Quem quer isso? Levanta a mão. Sinceramente, você está disposto a pagar o preço? Então vamos em frente. Vamos lá. Olha aqui. Sempre que possível, fuja da concorrência. É a melhor maneira, e a melhor maneira é tornar a concorrência irrelevante. E nós vamos estudar isso hoje aqui, como tornar a nossa concorrência irrelevante. Agora, antes da gente olhar para essa ferramenta de como tornar a nossa concorrência irrelevante, a gente precisa olhar para quem? Para nós. Nós precisamos olhar para nós. E eu quero trazer uma ferramenta para você. A ferramenta para fazer um bom início de um plano estratégico, que se chama Análise SWOT. Fala comigo, Análise SWOT. Análise SWOT é uma ferramenta empresarial de business. E SWOT é uma sigla do inglês, que vai falar de strength, de forças, né? No português são as forças. Weakness, ou fraquezas. Opportunities, ou oportunidades no português. E threats, ou ameaças. Então, a análise SWOT é uma ferramenta de análise,
de avaliar cenários para tomar decisões, para correr menos riscos, para aproveitar melhor as oportunidades. Vamos dar uma olhada nessa ferramenta? Abra lá na página 46. Então, na página 46, você vai ter essa ferramenta e nós vamos construir ela juntos. Nós vamos começar ali no primeiro quadrante. Abra aí na página, coloca o nome da sua empresa, coloca a data de hoje e vamos fazer esse exercício juntos, ok? É simples. Você começa aqui, ó. Forças. As forças, elas são internas, tá vendo? Interna, é da organização. E a força, ela ajuda. Então, eu quero que você liste aqui quais são as principais forças do seu negócio. Quais são as forças do seu negócio, da sua empresa? É o seu produto, é o seu atendimento, é o seu ambiente, é a sua estrutura física, é o seu ponto, é o seu preço, é a qualidade do seu material. Quais são as forças que você reconhece? É o sistema, é a forma de pagamento. E eu quero estimular você agora, que nem o Gabriel aqui, o Gabriel trabalhando, fornecendo matéria-prima para marceneiros, acessórios, chapas, acessórios, corrediças, né? Quais são as forças que a Movelli tem? É na condição de pagamento? É no desconto? É num produto importado que ele trabalha, que eu sei que ele trabalha, que é um produto diferenciado do mercado, que tem um preço altamente competitivo? É no time? É no atendimento? É na localização? É na entrega? É na compra digital? É no atendimento online? É no site? Quais são as forças? Quais são as forças da sua empresa? Eu quero que cada um de vocês agora anote as principais forças que você reconhece do seu negócio, da sua empresa, no seu produto, na sua entrega, na sua praça, no seu ambiente, no seu atendimento. Anotou? Ótimo. Agora você vai dar uma nota. Você vai dar uma nota de 1 a 10. Sendo 1 muito pouco resultado, você tem essa força, mas você não usa essa força. Você tem a força, mas você não usa. Você poderia usar muito mais, ela ainda não está totalmente desenvolvida. E 10, você usa e usa muito bem. Você é expert, você é perito, você é potente nessa força que você tem. E é essa força que arrasta a sua empresa para cima nos teus resultados. Então coloque as notas agora. Você vai colocando nota para cada uma das forças, de 1 a 10, ou de 0 a 10. Mas se ela é uma força, ela já é 1. Concorda comigo? Né? Se ela já está aí, ela existe. Ela é no mínimo 1, mas é uma força pequena. Ok? Vamos para o próximo? Agora a gente vai olhar o que é as fraquezas. As fraquezas também são internas, são da organização. E aí eu quero que você liste quais são hoje, atualmente, as suas principais fraquezas, as fraquezas da sua empresa, do seu negócio. É o preço, é a localização, é o tempo de entrega, é a qualidade da matéria-prima, é o custo, é a margem, é o atendimento, é o sistema. Quais são hoje as fraquezas? É o time, é o processo que não está alinhado, é falta de pessoas. Quais são as fraquezas que você tem no teu negócio, que tem atrapalhado internamente você de crescer, você de ter mais resultado, você de prosperar? Quais são? Anote. Que nem lá no escritório, Rubem. Quais são as principais fraquezas? É na equipe? É na velocidade de entrega? Eu sei que no direito, a gente já até falou sobre isso, no direito, muitas vezes você tem processos mais simples, que precisam ser despachados mais rápido, porque o valor de ganho desse processo é muito pequeno, e processos muito mais complexos, que precisam de mais pessoas cuidando, olhando, zelando, são processos que vão gerar grandes montantes de ganhos. Mas às vezes as entregas, elas são similares. Às vezes eu gasto a mesma energia que eu gasto para cuidar de um processo que é grande, que vai gerar grandes ganhos, eu uso a mesma energia para cuidar de um processo que é pequeno, que vai gerar pequenos ganhos. Será que isso não é uma fraqueza? Será que isso não precisa ser ajustado? Na área médica, como a doutora Thaís, né? Quais são as fraquezas que existem dentro do consultório? Quais são as fraquezas? É capacitação do time, é no produto, é no atendimento, é no ambiente. Anote.
Depois que você anotou, você também vai colocar o quê? Você também vai colocar uma nota. Coloca uma nota de 1 a 10, sendo 1 muito pouco, é uma fraqueza que não tem impacto, e 10 muito alto, uma fraqueza que tem impactado, que tem atrapalhado, que tem prejudicado os meus resultados. E aqui, agora que você colocou a nota, olha só, você já consegue olhar aqui e já consegue tirar conclusões, sim ou não? Você já consegue perceber que você tem forças que talvez você ainda não tinha identificado, não tinha mapeado. Compartilhe com a pessoa que está do seu lado as forças e as fraquezas. Compartilhe. Isso. Ok. Fez sentido? Olha só. Então você tem aqui clareza das forças e o quanto que você está usando essas forças. E você pode potencializar ainda mais. Criar um plano de ação para potencializar. E ao mesmo tempo você já identificou fraquezas que você já sabia que existiu, mas agora elas estão no papel. Estão assim quantificadas, e você sabe que tem fraqueza aí que às vezes você não está dando atenção, foco para resolver, mas ela está atrapalhando o teu resultado, impactando diretamente nas tuas forças. E se você somar as tuas forças e diminuir das tuas fraquezas, você vai ver o vetor final. Você tem mais forças ou mais fraquezas? Porque essa percepção, amigos, não se engane, ela é real. E às vezes ela está se manifestando dentro da sua empresa. Faz sentido? Agora olha aqui, oportunidades é externo, é no ambiente, é para fora. E aí eu quero te estimular, quais são as oportunidades que você identifica hoje no teu mercado, no teu segmento, com os teus clientes, na tua cidade, quais são as oportunidades que você tem, oportunidades talvez de um novo consumo, de acessar um modelo de negócio diferente, oportunidades de acessar um recurso do governo que vem lá para a sociedade, mas que vai impactar no teu negócio. Você consegue enxergar essas oportunidades? E aqui tem um ponto interessante, olha que interessante, talvez você vai ter dificuldade de mapear oportunidades, e eu te pergunto, por que isso está acontecendo? Será que você está com dificuldade de mapear oportunidades porque você não sai do nível operacional? Porque para enxergar oportunidades, a gente não vai enxergar oportunidades no nível operacional, porque as oportunidades elas estão fora. Nós não vamos enxergar a oportunidade no nível tático, nós vamos enxergar a oportunidade no nível estratégico. Porque é no nível estratégico que você está no topo da montanha. E aí você consegue enxergar tanto as oportunidades quanto as ameaças. Então, se você não conseguiu colocar muitas oportunidades aí, na lista de oportunidades, reflita se talvez não está faltando você ir mais para o estratégico, ter mais tempo, conviver em ecossistemas, participar de mentorias, estar em outras mesas, ouvindo, visitando outros segmentos de mercado, conhecendo novas tendências de tecnologia. E hoje nós dizemos, não existe vida fora de um ecossistema. Você precisa estar num ecossistema empresarial, eu já falei disso no outro dia. Você precisa trabalhar a sua mentalidade empresarial vencedora. E para trabalhar a mentalidade empresarial vencedora, você precisa ter uma experiência. E para ter uma experiência, você tem que estar onde? Você tem que estar no ambiente. Não tem como você gerar uma experiência se você não estiver num ambiente com pessoas melhores que você. Então, se você é do direito, você precisa estar num ecossistema do direito, mas é só um ecossistema do direito? Não. Você também precisa conviver num ecossistema do digital, porque hoje o digital, ele faz toda a diferença no mundo dos negócios. Grandes resultados são feitos através do digital. Você precisa talvez agora começar a se inserir num ecossistema de inteligência artificial, porque a inteligência artificial está aí, ela já está acontecendo. E o que você já sabe sobre isso? Ou você vai se dar o luxo de ficar se alimentando de coisas gratuitas, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Não, amigo, você precisa pagar por acesso, você precisa estar sentando em mesas diferentes. Mas para sentar em mesas diferentes, você precisa ter tempo, porque você vai estar no estratégico. Você precisa desenvolver o seu operacional, sair do operacional, construir o seu tático, como você está fazendo aqui. Durante esse treinamento, você está aprendendo ferramentas para você conseguir estar em todas as posições. Mas não se engane,
Oportunidades e ameaças, você vai ver muitas delas, quanto mais alto você tiver na sua pirâmide hierárquica. Quanto mais alto você tiver na sua pirâmide hierárquica. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Anotaram aí as oportunidades? Coloca a nota. De 0 a 10, qual é a nota das oportunidades? Essa oportunidade ela não comunica com a minha empresa. Agora, essa oportunidade que comunica muito com a minha empresa. Isso aqui poderia fazer diferença no meu resultado. Sendo grandes oportunidades nota alta, pequenas oportunidades ou sem relevância nota baixa. E as ameaças? Você também preenche as ameaças. Quais são as principais ameaças? É a concorrência? A mudança na legislação, é agora a NR1, é agora o E-Social. Então tem mudanças que acontecem, mudanças que às vezes são do seu segmento e mudanças que são a nível empresarial, a nível governamental. Mudanças, é a guerra da Ucrânia, é a guerra de Israel que às vezes impacta, são ameaças externas e eu não controlo. É a alta do diesel. Quais são as ameaças hoje reais que têm impactado? É a inteligência artificial que tem impactado, que além de ser uma oportunidade, talvez pode ser uma ameaça para mim? Então você precisa listar, você precisa meditar, você precisa pensar nisso, porque isso é importante, isso pode fazer a diferença no seu negócio. E quando você termina de completar isso aqui, coloca as notas, claro, né? Você dá nota para cada uma dessas características, você vai fazer uma grande análise. E aqui você consegue olhar tanto dentro da empresa, quanto fora da empresa. Você olha as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e ameaças, e você vai perceber que existe uma relação. Muitas vezes, você tem fraquezas que se você não dirimir, não eliminar, as ameaças vão acabar impactando o seu negócio. Ou as tuas fraquezas vão impedir você de acessar as oportunidades. Ou tem ameaças que estão acontecendo e você não as controla. Mas você pode, através das tuas forças, fortalecendo as tuas forças e diminuindo as tuas fraquezas, você pode combater as ameaças e superar os desafios de mercado. Superar os desafios de mercado. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Cai ficha para vocês. Marcelo, você percebe que tem, né? Você consegue perceber relação nisso aí que você está construindo? E lá na Madetec, você consegue construir, às vezes, ações, um plano de ação. Qual é o próximo passo a partir de agora? Eu faço várias análises, essas análises vão me levar a ter uma consciência e eu vou tomar uma decisão. Essa decisão, ela precisa se tornar um plano de ação. Eu tenho uma meta, eu vou fortalecer uma força, eu vou eliminar uma fraqueza, eu vou aproveitar uma oportunidade, eu vou trabalhar para me proteger contra uma ameaça. E aí eu quero trazer uma nova ferramenta para vocês, antes de voltar para o próximo tema, na página 48. Na página 48 você vai ter aqui um 5W2H, que é essa ferramenta aqui. Então abre aí na página 48 e eu já quero estimular você a escolher uma decisão, baseado nessa SWOT que você fez da sua empresa, do seu negócio, uma decisão. Você vai desenvolver uma força, você vai eliminar uma fraqueza, você vai trabalhar para aproveitar uma oportunidade ou você vai se proteger contra alguma ameaça que está te prejudicando, externa, que você não controla. Uma decisão. Anota aqui em cima qual é a meta. Baseado nessa decisão, qual é a meta? Coloca a data, coloca o nome da sua empresa. E essa ferramenta aqui você vai fazer o que agora? Você vai trabalhar ações. O 5W2H é um plano de ação assertivo, é um plano de ação orientado. Ele ajuda você a acompanhar as suas ações. Ele ajuda você a definir responsáveis. São 7 perguntas que ele diz, qual é a ordem das ações para eu atingir essa meta? Eu tenho uma meta, eu preciso de ação. Tem poder quem age. Qual é a primeira ação? Aí ele pergunta, qual é a medida ou ação? Quando que essa ação precisa acontecer? Onde que essa ação precisa acontecer? É no digital? É no off? É no on? É na empresa? É fora da empresa? Quem é responsável por essa ação? Qual é a razão, o motivo dessa ação? Por que eu vou fazer essa ação? Como que ela vai contribuir com a minha meta? Como? Qual é o procedimento? Como isso vai acontecer? É um formulário? É uma pesquisa? É um relatório? É uma reunião? Aproximadamente quanto que eu vou gastar com esse recurso? E aí aqui no final você tem ali a posição, o status para você ir acompanhando. Essa folha aqui, ela não sai ela não fica longe de você, ela tem que ficar perto.
E em relação a essa meta, você vai elencar quem são as pessoas envolvidas e toda semana, ou todos os dias, ou dentro do período que você for fazer a conferência, o acompanhamento desse processo, desse projeto, dessa ação, você vai olhar lá e vai perguntar, essa ação aqui número 1, ela está a ser feita, ela está em andamento ou está realizada? E ali você vai acompanhando o processo, com base numa decisão que você tomou, com base numa ferramenta que você aplicou, que é o início para um bom planejamento estratégico. Faz sentido? Essa ferramenta se torna útil para vocês? Tanto o plano de ação 5W2H, quanto a SWOT? Você consegue aplicar isso na sua empresa? Você conseguiu extrair algo aí, sair com ações definidas? Compartilhe então agora, para a gente fechar esse assunto, compartilha com o teu colega do lado. Fica de pé e compartilha com ele. E fala assim, ó, tá aqui, essa aqui é a minha SWOT, minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A meta que eu escolhi, a decisão que eu tomei é essa e o plano de ação já está aqui. No mínimo de 3 a 5 ações detalhadas. E você vai apresentar, e eu quero que você que está ouvindo, né, faça coach, faça perguntas, se interesse verdadeiramente por essa pessoa. Vamos lá, compartilhando. Ok, pode sentar. E aí, está fazendo sentido o que a gente está falando aqui? Está fazendo sentido essa construção, falando de estratégia, vantagem competitiva, entrega extraordinária, é sensacional, sim ou não? Sim ou não? É sensacional, sim ou não? É extraordinário, Ok, vamos mais, vamos para frente, vamos um pouco mais, olha aqui. Posicionamento estratégico básico. Posicionamento, fala comigo, posicionamento, isso, estratégico básico. E o posicionamento estratégico básico, eu quero trazer uma frase para você refletir. Pode ser muitas vezes a arte de escolher o que não fazer. Foco, né? Foco nem sempre é saber somente o que você vai fazer, mas você saber dizer não para todas as outras coisas. Então, posicionamento estratégico básico é a arte de você escolher aquilo que não vai fazer. E eu quero trazer um exemplo. Eu quero trazer um case, né? Imagina que você decide, como empresário, entrar num novo segmento. Ok? Todo mundo comigo? Você decide entrar num novo segmento. Só que esse segmento é um dos maiores segmentos a nível mundial. E você vai disputar com grandes players do mercado. Pensando dessa forma, vamos pegar um exemplo prático, vamos supor que seja no segmento de aviação. Você entende, você decide, você pesquisa e você vê ali uma oportunidade, você decide entrar no mercado de aviação, né? De voos comerciais. E aí você vai disputar com os grandes players. Se você tivesse essa condição, essa ousadia, esse empreendedorismo, como você faria? Muito provavelmente, veja se faz sentido, muito provavelmente você iria o quê? Modelar os grandes líderes, sim ou não? Eu faço um benchmark, eu vejo quem são os melhores do segmento, quais são as principais ações que eles fazem, os grandes diferenciais de atendimento, de custo, de entrega, de ambiente, e eu vou modelar e vou procurar fazer aquilo que os grandes líderes que estão despontando no mercado estão fazendo. Só que quando você decide fazer isso, você se torna mais um no mercado. E você passa a competir. Sim ou não? Você passa a competir. Mesmo fazendo o que os melhores fazem, você está competindo. E você precisa ser muito bom para fazer aquilo que os grandes, os bons, já estão fazendo. Agora, olha que interessante. Uma empresa mudou esse jogo. Existiu uma empresa no ramo de aviação que mudou esse jogo e que mostrou que era possível fazer diferente, que era possível decidir o que não fazer. E o nome dessa empresa se chama Southwest Airlines. A Southwest Airlines, ela entra no mercado da aviação em 1970, 1971. E ela entra para disputar com Delta, com United, com grandes empresas do mercado americano de aviação. Só que aquelas grandes empresas do mercado americano de aviação, elas tinham o mesmo modelo de operação. Todas elas eram grandes players, muitos bilhões envolvidos,
né? E essas empresas, elas trabalhavam com um modelo específico. Vários tipos de aviões, passagens a alto custo, voos que saíam de aeroportos pequenos para grandes centros e depois iam para o destino final. Então, sempre havia uma escala para poder fazer. Um atendimento diferenciado, luxuoso, com benefícios, né, com aquela comida, com aquela bebida, né, com diferenciação, um atendimento diferenciado, com entregas diferenciadas. E a Southwest, quando ela foi entrar no mercado, ela não queria disputar, ela não queria pegar essa fatia do mercado. Ela queria disputar sim o mercado, mas ela queria disputar o mercado com outros concorrentes. E ela disse o seguinte, ela falou, nós vamos disputar o mercado, não com grandes companhias aéreas, nós vamos disputar o mercado com carros e companhias de ônibus. Nós vamos fazer com que o nosso voo, ele possa ser tão barato, que a pessoa prefira, ao invés de viajar com o seu carro, ela viaja de ônibus. Ao invés da pessoa viajar ao invés de viajar com o seu carro, ela viaja conosco de avião. Ao invés de viajar de ônibus, ela decida viajar conosco de avião. E foi assim, ela decidiu fazer o quê? Fazer o contrário. Ela decidiu mudar, ela decidiu inverter aquilo que os grandes players faziam. E ela fez. E sabe o que aconteceu? Funcionou. Ela não competiu com os grandes, mas ela decidiu competir com quem? Com carros e ônibus. É claro que para ela conseguir fazer isso, houve algumas ações estratégicas que ela precisou tomar, certo? A primeira ação estratégica foi ter uma frota única do mesmo modelo de avião, economizando na manutenção e economizando no treinamento. A segunda estratégia era sem luxo. O objetivo do voo era levar o cliente de um destino a outro. Luxo não fazia parte da entrega. E só ali, custos, grandes custos, já foram cortados. E com isso, a margem, né, o preço, os custos, eles foram achatados. E essa companhia, Southwest Airlines, começou a competir com o quê? Com a possibilidade do cara deixar de viajar de carro para ir de avião. A possibilidade dele deixar de viajar de ônibus para ir de avião. Eles faziam uma estratégia que eles chamavam ponto a ponto. Ao invés de sair de um aeroporto pequeno, ir para a central e em seguida ir para outro aeroporto pequeno, eles tinham voos que iam de aeroportos pequenos para aeroportos pequenos, reduzindo ainda mais o tempo, reduzindo ainda mais a logística, gastos com os combustíveis. Agora, a principal estratégia que eles adotaram se chama a regra, a lei dos 10 minutos. A Southwest Airlines criou um protocolo, criou um processo, criou uma vantagem competitiva, estressou ao limite, simulou, a ponto de que eles conseguiram gerar uma condição de voos a cada 10 minutos. E a premissa era de que avião no chão era prejuízo. Então, quanto mais o avião ficasse voando, mais eles tinham resultado, mais eles conseguiam aproveitar os custos e que eles conseguiam trabalhar com preço cada vez mais competitivo e mais agressivo. Então, eles tinham uma regra, a cada 10 minutos, um avião pousava, os passageiros desembarcavam, o avião era organizado, arrumado, limpo, abastecido, reestruturado e um novo grupo de passageiros embarcava e em 10 minutos esse avião estava decolando. Regra dos 10 minutos. Você imagina isso? Você imagina isso? Em 1970, você imagina isso em 1970? E talvez naquela época, quem olhou para isso falou, esse povo é louco. É impossível, não tem como fazer. Não tem como fazer até que alguém vai lá e faça. Se você for olhar, por exemplo, vamos falar de processo, de melhoria de processo, se você for olhar para o pit stop da Fórmula 1, lá em 1970, o pit stop da Fórmula 1 levava quantos minutos para ser feito? Hoje ele leva quantos segundos para ser feito? Até que alguém decida vencer, até que alguém tenha a ambição, o desejo e assim a ambição, o foco de buscar fazer o melhor, de ser o melhor. Esse foi o segredo. E eu posso falar, existiu uma empresa lá naquele período, de 70 a 80, quando a Southwest foi criada e começou a ganhar mercado com esse voo, acessando clientes que as grandes não acessavam,
que essa companhia chamada Continental, ela tentou fazer a mesma coisa. Ela foi o quê? Ela foi copiar, ela foi modelar. Se eles conseguem, eu também posso. Só que a Continental continuou trabalhando com voos de alto luxo, de alto padrão, né, voos mais caros, e tentou trabalhar junto com voos low cost, com voos de custo mais barato. E ela quase quebrou, por tentar fazer as duas coisas. No final, estratégia não é você ser melhor em tudo. Estratégia é você ser único naquilo que você faz. É você ter altíssima performance naquilo que você faz. E esse é o tema que a gente vai falar agora, posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico. Como é que eu consigo me diferenciar? Como é que eu consigo me diferenciar? E Michael Porter, né, que é um estudioso sobre estratégia, ele traz 3 modelos de estratégia competitiva. 3 modelos. A gente tem aqui a primeira, é a estratégia de liderança em custo. A segunda é a estratégia de diferenciação. E a terceira é a estratégia do enfoque. Nós vamos falar sobre essas 3. Eu quero que você medite, observe qual é a estratégia que a sua empresa vem adotando. Ou qual é a estratégia que a sua empresa poderia adotar. A primeira estratégia é a estratégia de liderança geral em custo. A estratégia que visa baixo custo produtivo, redução e o controle total de custo e entregar um produto mais barato. Foi o que a Southwest Airlines fez. Liderança geral de custo. O meu negócio é transportar o meu passageiro da onde ele está para onde ele quer chegar. Eu não preciso de luxo. Eu não preciso de grandes movimentações. Tem que ser econômico. Eu cumpro, eu entrego aquilo que é o resultado. E aí, qual que é o exemplo? Um exemplo são os fast foods. Aqui a gente trouxe o Habib's, mas os fast foods em geral, eles trabalham com uma estratégia competitiva de liderança geral de custo. Uma outra empresa que eu posso citar, que tem essa pegada de liderança geral de custo, mas numa estratégia um pouco diferente dos fast foods, é a BYD. A BYD, ela fez o quê? Ela fez uma integração vertical. A BYD é uma empresa chinesa de energia limpa, uma das maiores do mundo, só que ela fez o quê? Ela não só fabrica carro, ela tem a mineradora de lítio, que é a matéria-prima essencial para fazer a bateria, ela tem a fábrica de bateria, ela também tem a fábrica de motor, e consequentemente ela também fabrica o carro. E essa cadeia, essa integração vertical nessa cadeia, permitiu com que ela trabalhasse com custos mais acessíveis e agressivos, não é só ser uma montadora. Qual que é a segunda? A segunda é a diferenciação. E a estratégia da diferenciação diz aqui, com a diferenciação a empresa se preocupa menos com os custos e tenta ser vista no setor como tendo algo singular a oferecer. Com isso, seus produtos e seus serviços são mais caros e têm maior valor. Quem vocês conhecem que trabalham com diferenciação? Me dá um exemplo. Diferenciação. Isso, Apple, né? Apple, Rolex, né? Grandes marcas, Ferrari, que trabalham com diferenciação. A questão não é o preço, a questão é o produto, a questão é a experiência, a questão é a entrega é o pertencimento. A Apple, por exemplo, quando a gente fala da Apple, nós estamos falando de um valor premium. Nós estamos falando de um aparelho que custa muito mais caro do que os seus concorrentes. Nós estamos falando de uma entrega diferenciada no design, um design minimalista. Nós estamos falando de uma embalagem, nós estamos falando de um processo de lançamento, nós estamos falando de um apelo de marca. Pessoas que se sentem pertencentes à marca, que se movem no propósito da marca. E tudo isso gera diferenciação. E essa diferenciação é que faz o preço da Apple ser o preço que ela tem. Não é pelo preço, é pela entrega, é pela experiência do cliente. O seu negócio, a sua estratégia competitiva é liderança de custo ou é diferenciação? Mas existe uma terceira, e a terceira é o enfoque. O enfoque direciona esforços para um nicho bem mais específico de atuação e oferece produtos e serviços estritamente destinados aos clientes inclusos no nicho de atuação. O enfoque é quando eu olho dentro do meu mercado e eu fatio um pedaço daquele mercado. E eu vou trabalhar em cima desse nicho específico, desse público específico. Aqui a gente tem a Tesla como exemplo, ou Ben & Jerry's, que é um sorvete, mas eu quero trazer um exemplo brasileiro. Um exemplo brasileiro de enfoque, que já foi muito questionado, é a Chili Beans. A Chili Beans é uma empresa que fabrica óculos.
Uma empresa que fabrica óculos, uma das maiores da América Latina, uma empresa que tem a maior quantidade de franquias nesse segmento. Só que a Chili Beans, ela tem um nicho específico, sim ou não? Não é todo mundo que compra o óculos da Chili Beans. A Chili Beans, ela tem um nicho mais jovem, mais pop, mais ligado à cultura, à tendência de moda, e esse é o nicho da Chili Beans. Eu me lembro que eu assisti um vídeo na internet, onde o Caíto Maia, o proprietário da Chili Beans, o CEO da Chili Beans, né, o diretor, ele está lá fazendo uma palestra e um empresário pergunta, ele fala assim, cara, eu nunca que eu vou comprar o seu óculos. Por que você não faz um óculos assim, assim, assim? E ele fala, cara, mas tá certo, você nunca vai comprar o meu óculos mesmo. Meu óculos não é para você. E ele fala, com todo respeito, você tem um estilo diferente. A minha pegada é outra. Só que esse público é o público que eu acesso, é o público que eu atendo. E eu tenho a estratégia para acessar esse público e essa é a minha estratégia. Então ele trabalha com o enfoque. O enfoque. É lógico que a Chili Beans, para construir isso, ela faz o quê? Ela tem um nicho jovem, trabalha na cultura pop, ela tem um preço mais acessível, ela faz lançamentos de óculos todas as semanas. Ela trabalha com óculos como um artigo de moda. Às vezes num custo mais barato, mas o cliente compra não só um, ele compra um, mês que vem ele compra outro, depois ele compra outro, né? Custo, lançamento, e ele tem também um diferencial na compra, porque ele tem um ambiente mais aberto, mais disponível, mais acessível para o cliente ir lá, experimentar, provar, não tem aquela restrição. Então, a estratégia que ele adota vai construir as ações e os diferenciais que ele vai ter em relação ao produto, em relação ao preço, em relação ao mercado, em relação à oferta que ele faz. E isso é uma estratégia competitiva. Qual é a sua estratégia competitiva? Baseado nessas três explicações, qual é a sua estratégia competitiva? Ou qual deveria ser a sua estratégia competitiva? Discuta com a pessoa que está do seu lado. Fala, hoje a minha estratégia competitiva, pelo que eu entendi aqui, está baseada em quê? Mas ela poderia ser qual? Ok? Ok? Vamos lá? E agora vamos falar daquela ação, aquela ferramenta, aquele conceito, aquela estratégia que pode fazer você se distanciar da concorrência. Quem aqui quer se distanciar da concorrência? Quem aqui não quer? Quem aqui entendeu que competir com os melhores não é o melhor negócio? O melhor negócio é não competir, é não concorrência, é tornar a concorrência irrelevante. E você vai conquistar isso através da estratégia do Oceano Azul. Fala comigo, estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul vem de origem desses dois livros aqui, ó, Estratégia do Oceano Azul e a Transição para o Oceano Azul. E é uma estratégia que trabalha, que tem como foco, que tem como objetivo não entrar somente num espaço livre. Não é você achar um espaço no seu mercado, um modelo de negócio, uma oportunidade, ir lá e ficar lá. Não, é você desenvolver uma capacidade, é você desenvolver uma habilidade de você estar a todo tempo observando oportunidades, acessando oportunidades, criando valor de forma recorrente, até que os seus concorrentes te alcancem. Por quê? É fato, se você acha uma oportunidade, uma possibilidade no seu mercado, você acessa aquela possibilidade, você entra em primeiro, você acessa primeiro, você toma frente, você bebe água limpa, mas logo o concorrente repara que você está fazendo aquilo e começa a te modelar, começa a te copiar, e daqui a pouco esse concorrente chega na onde você está. Então, a estratégia do Oceano Azul não é simplesmente você achar um espaço livre e ir ali e falar, opa, achei, é aqui o meu lugar. Não, é muito mais que isso. É você desenvolver realmente uma capacidade, uma habilidade de você criar valor a todo tempo, de forma contínua e recorrente. Porque você cria valor aqui, e aí você acessa um mercado totalmente novo, inexplorado, e você bebe água limpa e você ganha bem. E quando o teu concorrente está chegando aqui, você já acessou uma nova oportunidade aqui, e ali você desfruta do melhor. Isso é a estratégia do Oceano Azul. Vamos ver um vídeo, né? Olha aqui, tornando a concorrência irrelevante. Vamos assistir um vídeo para a gente poder entender um pouco mais sobre a estratégia do Oceano Azul. Ok? O que você entendeu ali sobre o vídeo, né?
O vídeo fala que alguns sempre vão fazer melhor, sempre vai ter alguém fazendo melhor, sempre vai ter novas tendências do mercado, sempre, né? Sempre. E eu preciso estar continuamente buscando. Mas eu posso fazer e competir com aqueles que já estão disputando o mercado, ou eu posso buscar novos mercados, criando estratégias diferenciadas e novos mercados e tornando a concorrência irrelevante. Eu quero trazer um case para vocês. O case é o Nubank. O case do Nubank, ele acontece em 2013. 2013 o Nubank é criado. Em 2013 ainda não tinha pandemia, ainda não tinha acontecido as consequências da pandemia, da digitalização. E o Nubank entra no mercado como a Southwest Airlines para disputar com grandes players. Em 2013, pelo menos 5 grandes bancos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, por aí vai. E aí o Nubank adotou qual a estratégia? Eu vou fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Eu preciso fazer diferente para eu sobreviver no mercado. Não é somente um banco digital, mas era um banco que tinha alinhado e mapeado e identificado quais eram as principais ações e diferenciais que ele precisava adotar diferente dos seus concorrentes. E tem algo a mais aqui. O Nubank, ele não queria competir por uma fatia do mercado. O Nubank, quando ele foi criado, ele falou assim, eu quero acessar aquele público que não consegue ter uma conta dentro desses bancos tradicionais, aqueles bancos tradicionais. Então eu vou acessar essas pessoas. E aí ele foi desenvolver, e ele quebrou todo um paradoxo, todo um paradigma de que os bancos precisavam trabalhar daquele jeito. Ele usou o que a gente chama de matriz de valor, que eu vou explicar na sequência. Essa matriz de valor, ela trabalha com 4 grandes passos. O primeiro passo é eliminar. E o que o Nubank fez? O Nubank foi atrás de eliminar. O Nubank falou, cara, eu preciso ser mais competitivo, então eu não vou trabalhar com agência, eu não vou trabalhar com burocracia, eu não vou trabalhar com papel, eu vou eliminar tudo isso, porque se eu eliminar isso, eu elimino custo. E se eu elimino o custo, eu me torno mais acessível. E eu consigo dar acesso a pessoas que não têm condições. Então ele procurou eliminar algumas coisas. O segundo passo da matriz de valor é você reduzir. Então ele trabalhou de forma a reduzir. Ele falou, eu quero ser um banco acessível para as pessoas e eu não preciso ficar criando programa de vantagem. O meu negócio é ajudar a pessoa a cuidar do dinheiro dela, a gerenciar o dinheiro dela. Eu não preciso de programa de vantagem. Ao mesmo tempo, se eu não tenho gerente, eu posso diminuir também as minhas, não tenho estrutura física, não tenho tanto papel, eu posso diminuir as minhas taxas. Então ele reduziu tudo aquilo que ele podia. No terceiro passo, o Nubank trabalhou o elevar. O que ele poderia elevar? E aí ele criou a experiência do usuário. Ele permitiu o usuário gerenciar a sua própria conta, gerenciar os seus próprios limites, bloquear aquilo que era possível e que um banco tradicional não conseguia fazer. E por último, dentro do mapa de criação de valor, o Nubank vai criar algo totalmente novo e disruptivo. E ali ele cria o banco digital. O que nenhum outro banco tinha, ele cria. O banco digital, um acesso digital. Um acesso onde você não precisa ter uma agência física. Você pode falar assim com o gerente, mas você vai conseguir resolver o seu problema antes de falar com o gerente. Onde você tem autonomia, você tem uma experiência do usuário, de um aplicativo que é funcional, que é prático, que é simples, que é rápido, que entrega aquilo que você veio buscar. E esse foi o case, e esse foi um resultado. E o resultado está aí, foi estrondoso. No entanto que depois, todos os bancos tiveram que acompanhar a digitalização que o Nubank proporcionou. Faz sentido? Então isso é uma forma, isso é um exemplo de estratégia do Oceano Azul. Olha aqui, oceanos vermelhos representam todos os setores hoje existentes. É o espaço onde a maioria das empresas compete entre si. Nesse oceano, empresas tentam superar seus rivais para abocanhar a maior fatia de demanda existente, comprometendo suas margens. Como está todo mundo nesse mesmo oceano, disputando pelos mesmos clientes, qual é a única, às vezes, estratégia que se tem? Diminuir as suas margens, baixando o preço. Eu baixo o preço para fazer mais barato, e quando eu faço mais barato, eu tenho que ganhar menos. Só que isso vira um ciclo infinito, daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Sim ou não? Agora no Oceano Azul exigem espaços setoriais que não são conhecidos. São inventados, criados para agregar maior valor aos clientes. A concorrência é irrelevante, ela nem existe ali.
pois é um setor novo. É uma estratégia de criação de valor diferenciado e existem poucos ou nenhum concorrente naquele espaço. Olha isso aqui, no Oceano Vermelho você compete no mercado existente, tem que vencer a concorrência, você tem que ser melhor que a concorrência, explora a demanda existente, faz compensação entre valor e custo, alinha a empresa inteira com a sua escolha estratégica de baixo custo ou diferenciação. Defender a posição atual. Agora no Oceano Azul, você cria novos mercados, você torna a concorrência irrelevante, você cria e captura a nova demanda, você quebra a relação entre valor e custo, você alinha a empresa inteira com a sua escolha de baixo custo ou diferenciação. Em vez de retalhar a demanda existente, de copiar os concorrentes, a estratégia do Oceano Azul se concentra em aumentar a demanda e romper as fronteiras da competição. Eu não vou competir, eu vou acessar um lugar que é só meu e eu vou chegar primeiro nesse lugar. E quando eu chegar primeiro nesse lugar, eu vou desfrutar de tudo aquilo que é melhor dentro da minha empresa. Olha aqui o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Demanda estacionada no vermelho, demanda e ascensão no azul, porque é uma demanda nova. Diminuição de lucros no vermelho, porque eu tenho que abaixar a minha margem para poder competir por preço. É a única estratégia muitas vezes. Quando no Oceano Azul tem uma altíssima lucratividade. A concorrência no Oceano Vermelho é feroz. Agora no Oceano Azul o mercado é inexplorado. Tenho muitas possibilidades. As regras do Oceano Vermelho são setoriais e bem definidas. Agora no Oceano Azul, a expansão de fronteiras setoriais e as regras estão sendo criadas porque o mercado é novo. Comoditização no Oceano Vermelho e inovação com valor no Oceano Azul. No Oceano Azul. Quem aqui como empresário entende que precisa sair do Oceano Vermelho e trafegar e navegar por um Oceano Azul? Levanta a mão. Ok. Rafael, e como é que eu faço isso? Como é que eu transponho as barreiras do Oceano Vermelho? Como é que eu crio espaços de mercado inexplorado, onde a concorrência é relevante? Como é que eu chego nesse Oceano Azul? Vamos lá? Através da inovação com valor. Através da inovação com valor. Ao invés de focar em destruir a concorrência, torne relevante oferecendo um salto de valor, criando uma nova demanda de mercado. Assim como você viu no vídeo do Circo de Soleil, assim como você viu no case que eu acabei de te explicar do Nubank. Estrategicamente, essas empresas elas olharam para o mercado e elas falaram, eu não vou fazer a mesma coisa, porque se eu fizer a mesma coisa, eu vou competir com os maiores, com os melhores, e vai virar uma competição, e eu vou precisar vencer, e para eu vencer eu vou ter que gastar muita energia. Então, às vezes é mais fácil olhar para o mercado e falar, o que eu posso fazer de diferente? Qual é o mercado, o espaço dentro desse mercado que a gente não acessou? Qual é o perfil de atendimento que a gente ainda não fez? O perfil de consumo, o perfil de cliente, o perfil de produto que a gente ainda não ofereceu. E é isso que a gente vai fazer aqui através da ferramenta matriz de avaliação de valor. Lá no vídeo ele falou de algumas ferramentas que são usadas dentro da estratégia do Oceano Azul. E nós vamos trabalhar hoje, agora, essa ferramenta, que é a matriz de avaliação de valor. E eu quero que você abra na página 51. Página 51, e ali você vai ter a primeira parte do exercício. E a primeira parte do exercício é você listar. Você vai listar aqui, né? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, só para vocês verem o gráfico do Nubank. Olha que interessante, é isso que nós vamos construir com você agora. Tá? Então, antes da gente fazer o exercício, deixa eu mostrar esse gráfico. Olha que interessante. O Nubank, ele tinha essa linha cinza, é a linha de todos os concorrentes, todos os bancos tradicionais. Então, os bancos tradicionais tinham serviços que eles entregavam muito bem, mas que tinham um custo alto, e tinham serviços que eles não conseguiam fazer, que são serviços diferenciados, que o Nubank trouxe uma estratégia para entrega. Então, aqui no prestígio e diferenciação, os bancos tradicionais entregavam muito, e o Nubank não queria entregar, ele abaixou, achatou o custo, ele reduziu, esse não era o foco. Então, clientes que queriam diferenciação, o Nubank não ia atender, e está tudo bem, ele se posicionava para atender um público específico. Aqui, programas de vantagens também não era a estratégia, a intenção do Nubank. E isso ia diminuindo cada vez mais os custos de manutenção de anuidade de taxas. Né? Custos de anuidade, olha aqui, ó, a anuidade dos bancos tradicionais e a anuidade do Nubank, extremamente baixa. Então ele se diferenciou, ele se distanciou da tendência dos bancos tradicionais. Só que ele também trouxe não só uma redução dos fatores que os bancos tradicionais faziam,
Ele trouxe novas características que os bancos tradicionais não tinham, como por exemplo a facilidade em bloquear, mudar e dar limite. Você pode ver que o banco tinha muita dificuldade, porque você tinha que negociar, muitas vezes era padrão, você não conseguia fazer porque isso era padrão para todos. O Nubank não, ele trouxe isso como uma prerrogativa, ele fala, você vai gerenciar a sua conta, não somos nós que vamos, você que vai gerenciar os teus limites, você vai fazer a sua autogestão. Controle de despesa foi algo que o Nubank trouxe, como a digitalização, com a tecnologia, coisas que os bancos tradicionais não entregavam. Então o Nubank, ele trafegou num oceano, numa região que os bancos tradicionais não conseguiam trafegar. E é através dessa visão e dessa ferramenta, matriz de avaliação de valor, que você pode agora sair daqui com um insight poderoso sobre a sua empresa, sobre como você reduzir e eliminar fatores que você está competindo de igual para igual e criar novas possibilidades, novos fatores, novas ações e novas estratégias que os seus concorrentes ainda não pensaram. Como que você vai fazer isso? Lá na página agora, lá na página 52, você tem essas duas tabelas e você começa listando quais são as tuas características, os pontos de concorrência, quais são as características que você concorre de igual para igual com os teus concorrentes, quais são os principais pontos que os teus clientes avaliam e que você tem e que o seu concorrente também tem. É preço? É entrega? É atendimento? É a praça? É o local da sua empresa? E você vai colocar todos os pontos de concorrência seu e da sua empresa. E você vai dar uma nota. Você vai dar uma nota de 0 a 10, né? Sendo, por exemplo, o preço. O meu preço é altamente competitivo. O meu preço é altamente competitivo, o meu preço é mais baixo, mas o preço dos meus concorrentes também são baixos. Então você vai ver que a nota vai ficar igual, você vai ver que lá no gráfico vocês vão ficar na mesma posição. Mas pode ser que num ponto desse aqui de concorrência você tenha algum diferencial. Por exemplo, na entrega. Cara, na entrega eu consigo ter uma estratégia e eu consigo entregar com 2 dias. Enquanto os meus concorrentes entregam com 5. Então a tua nota ali ela vai ser mais baixa e a nota do seu concorrente ela vai ser um pouco mais alta. Isso vai gerar uma distância no gráfico. E é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver o que você faz de diferencial dentro dos pontos de concorrência, olhando as notas, e nós queremos ver também os pontos de não concorrência. Porque depois que você definiu os pontos de concorrência, seu e dos concorrentes, e deu nota para cada um deles, tanto os seus quanto os dos concorrentes, você vai definir quais são os pontos de não concorrência. O que você faz que o seu concorrente não faz? O que você faz que é um diferencial totalmente exclusivo da sua empresa, o seu concorrente ainda não acessou, ele ainda não viu, ele ainda não entendeu, ele não está praticando, porque isso é um ponto de não concorrência. E aí um ponto de não concorrência, você vai ter uma nota geralmente maior do que o seu concorrente. Então você vai preencher agora. Eu quero que você preencha. Primeiro ponto de concorrência, tudo que o seu cliente entende que são diferenciais, são pontos que ele avalia e que você compete diretamente com o seu concorrente, dando uma nota. Qual é a sua nota de performance desse critério, desse atributo? Qual é a nota do seu concorrente? Ele é melhor que você ou ele é pior que você? Você é melhor que ele ou pior que ele, ok? Depois você vai para os pontos de não concorrência. E aí nos pontos de não concorrência é o que você já faz hoje que o seu concorrente não faz. Quais são as características que você tem que os seus concorrentes não têm? Quais são os atendimentos, as diferenciações que você tem que o seu concorrente não tem? E você vai dar uma nota para isso, porque às vezes a nota ainda é baixa, você tem um diferencial que o seu concorrente não tem, mas você ainda não explora todo esse potencial. Vamos lá? Ok? Então, finalizando, agora a gente vai para a segunda etapa. E na segunda etapa, você vai transcrever isso no gráfico. Você vai abrir aqui na página 55, olha aqui, página 55. E na página 55, você vai transcrever, tá? Essa matriz, esses fatores. Aqui, ó, página 55, você vai transcrever os atributos, começando primeiro pelos atributos
da sua empresa, que o seu concorrente também tem. Então você começa daqui, ó, do canto esquerdo para cá, todos os atributos que são os pontos de concorrência. E aí você vai anotar, é o preço, é a localização, é o prazo de entrega, é a qualidade do material, é a embalagem. Você vai trazer todos os pontos que você entende são pontos de concorrência, que você tem, o seu concorrente tem também. E você vai dar a nota, você vai marcar a nota. É importante que você use canetas de cores diferentes para você ver a diferenciação. Então, se você tiver você e mais 2 concorrentes, é interessante usar 3 tipos de cores diferentes para você fazer esse exercício. E aí você vai dar uma nota. Qual é a nota do seu atributo? A nota que você deu para você. Qual é a nota que você deu para a empresa concorrente número 1? Qual é a nota que você deu para a empresa concorrente número 2? E você vai construir aqui e depois você vai ligando os pontos e isso vai gerando uma tendência. Após você colocar todos os atributos que são pontos de concorrência, você vai colocar na sequência os pontos de não concorrência no final. Os pontos de não concorrência são os pontos que são os teus diferenciais, que você faz, você acredita que você faz e ninguém mais faz. São totalmente diferentes, ou faz muito pouco, muito pouco. E aí, do mesmo jeito, você vai colocar uma nota para você e vai colocar uma nota para os teus concorrentes. Usando isso, depois que você construir o gráfico, você vai olhar os 4 fatores dentro da matriz de geração de valor. Qual é o primeiro fator? Eliminar. Eliminar o quê? Retire os atributos de valor que você acredita que não gerarão tanto valor para você. Então, às vezes, você tem um atributo de valor, um ponto de concorrência, que nem gera tanto valor para você. Então, você vai trabalhar para retirar isso, ok? Depois, da mesma forma, reduza a atenção para certos atributos que devam continuar, mas sem necessitar do máximo de esforço da empresa. Às vezes você tem um atributo que é um ponto de concorrência, mas você pode fazer um trabalho para reduzir. Você pode fazer um trabalho usando os recursos que você tem, a tua equipe, a tua estratégia, para reduzir e fazer com que aquele ponto de concorrência, você continua tendo, mas você é mais eficiente. Você elimina, você é mais eficiente naquele ponto de concorrência. E isso te gera uma vantagem competitiva. Em alguns pontos você vai aumentar. Identifique alguns atributos de valor que seus concorrentes usam, mas que não lhes dão a devida atenção. Embora sejam atributos importantes, dedique especial atenção para aumentar o nível de qualidade desses atributos. Então, existem pontos de concorrência que muitas vezes o seu concorrente não está dando atenção. Ele não está performando naquele ponto. E você pode estrategicamente melhorar a tua performance nesse ponto de concorrência e você vai ter um diferencial para entregar em relação ao teu concorrente. Pode ser o ambiente, pode ser o atendimento, pode ser o produto, pode ser a embalagem, pode ser prazo de entrega, pode ser, sei lá, o marketing, a divulgação, o posicionamento. Você entende? Então você pode construir algo. Vou dar um exemplo? Eu tenho um lugar que eu gosto de tomar café com a minha esposa. A gente gosta muito de experimentar lugares diferentes aqui em Maringá. E tem um lugar que a gente vai tomar café, e só nesse lugar, de todos os lugares de Maringá, eles fornecem a água da casa. A água da casa. O que é a água da casa? É uma água natural, uma água filtrada. Você não paga por ela. É coisa que se tem lá na Europa. Quando eu estive na Europa, eu tive a oportunidade de ver isso. O café, ele te oferece uma água, uma garrafa de água. Né? E aqui, esse é o único café que faz isso. E é um diferencial, sim ou não? É um diferencial, porque isso pode, de alguma forma, isso pode agradar, isso pode chamar a atenção, isso pode ser um diferencial para mim. Então, são exemplos. O que você pode aumentar daquilo que o teu concorrente, que você tem ponto de concorrência, você pode melhorar em relação ao teu concorrente. Faz sentido o que eu estou falando? E por último, o que você pode criar? Quais são, os atributos de valor inovadores que seus concorrentes diretos ainda não usam, eles não fazem. Nessa hora, será de extremo valor a pesquisa em outros segmentos de mercado. Então, você precisa entender que você precisa estar no estratégico. Você precisa estar no estratégico, tá? Para que você possa olhar tendências de mercado, principalmente de outros segmentos de mercado, para que você possa absorver ideias, estratégias, possibilidades e inovações, para você aplicar e criar atributos de valor que os seus concorrentes não vão ter. Acessar, às vezes, um nicho de consumo que o seu concorrente não tem. Acessar uma forma de entrega que o seu concorrente não dá conta de fazer.
desde que seja viável para você, né? Economicamente viável para você. Vocês entendem o que é isso? Entende a importância desse exercício? A importância de você trazer essa visão e você olhar, será que você está trafegando no Oceano Vermelho ou você está buscando trafegar no Oceano Azul? Sinceramente, quando você olha os pontos de concorrência seus e dos seus concorrentes, qual que é o nível de performance seu e dos teus concorrentes? Mesmo no ponto de concorrência. Será que você às vezes não está perdendo mercado? Porque você sabe que você concorre, mas você não está focando em desenvolver alguns pontos que são necessários, são obrigatórios, não tem como você escapar. E será que talvez você não está passando despercebido pontos de concorrência que você tem, mas que o seu concorrente não dá atenção, não dá valor, e que você poderia valorizar, se diferenciar e se destacar no mercado por isso? E principalmente, o que você pode criar? O que você pode criar? Qual é o valor que você pode gerar? Qual é a tendência que você pode construir? Qual é a diferenciação que você pode fazer? Qual é o mercado novo que você pode acessar, que ainda ninguém está fazendo? Só que para fazer isso, meus amigos, o que você precisa? Você precisa de estratégia. Para fazer isso, você precisa também estar no estratégico. Não é só no operacional que você vai conseguir resolver os problemas, que você vai conseguir visualizar as tendências. Você precisa de tempo para fazer a gestão, tempo para fazer a gestão, tempo para olhar os seus números, tempo para olhar as tendências, tempo para sentar em mesas diferentes, ecossistemas diferentes, trabalhar a tua mentalidade empresarial, buscar respostas, caminhos, buscar o como através de mentorias, de ecossistemas, de entender como que você pode trabalhar melhor a inteligência artificial, como que você pode trabalhar melhor o marketing digital, como que você pode trabalhar melhor o desenvolvimento das pessoas. E através desses ecossistemas, através de uma gestão eficiente, você ter tempo, produtividade, eficiência para estar no estratégico, para ter tempo para pesquisar, para visitar congressos, para visitar feiras, para visitar outras empresas, outros segmentos, para poder pesquisar os próprios concorrentes, para entender o que esses concorrentes estão entregando. Ou você não tem tido tempo para fazer isso, ou você tem tido, o teu faturamento é tão bom, o teu volume, o nível de trabalho é tão grande que você não tem tempo para parar para fazer a gestão. Gestão. Isso é gestão. É você estar melhorando continuamente. É o que diz a estratégia do Oceano Azul. Uma ferramenta relativamente simples, é um conceito. Mais que uma ferramenta, é um conceito. Mas se você não fizer isso continuamente, você não estiver se reinventando, se renovando, inovando, trazendo valor, acessando novos mercados, novas estratégias, você não vai se diferenciar do mercado. E você vai continuar no Oceano Vermelho. E eu te pergunto, que ficha que cai? Qual é a ficha que cai e qual é a decisão? Olhando para o seu gráfico, qual é a ficha que cai? E qual é a decisão que você precisa tomar agora em relação à sua empresa? Compartilha com as pessoas que estão do seu lado. Isso, compartilha com a pessoa que está do seu lado. Me mostra para ela o seu gráfico, a sua matriz de avaliação de valor. Mostra o que você cria de valor de diferencial. E talvez você vai ouvir a pessoa falando de algo que você pode associar, pode colocar na sua estratégia, na sua ação para a sua empresa. Compartilhe. E eu quero que você me diga quais são as decisões, e agora eu quero ouvir vocês. Quais são as decisões, quais são as fichas que caíram, e o que você vai fazer com todo esse conteúdo, com essas ferramentas que nós acabamos de trazer para você a nível empresarial. Quem pode começar do lado de cá? E do lado de cá? Ok? Fez sentido para vocês esse conteúdo? Estamos falando de gestão, estamos avançando numa mentalidade empresarial vencedora. Todo mundo agora entende estratégia, uma vantagem competitiva, entrega extraordinária, uma diferenciação, ok? Estratégia do Oceano Azul, parabéns, vocês estão no caminho.